Olá, alunos do nono ano. Então, estamos iniciando aí a semana 2 do PET 1 de vocês com o tema Revolução Francesa. Qual que era a importância da Revolução Francesa, gente? A Revolução Francesa é considerado um marco da história que altera profundamente a base do poder político e social dentro da França, né? O lema da Revolução Francesa era igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a Revolução Francesa é uma revolução que vai acontecer onde a sociedade, o povo, o terceiro estado, né? Eles vão tomar o poder dentro da França e vão derrubar o antigo regime, vão derrubar o rei absolutista dentro da França. Então, por isso ela é considerada um marco para a história. Inclusive, a Revolução Francesa é um marco, né, para a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Qual que era a situação da França naquele momento, no século XVIII, no ano de 1789, que é quando acontece a Revolução Francesa, né? Qual que era a forma de governo dentro da França? Monarquia absolutista. A França era uma monarquia absolutista. Inclusive, a França é considerada um símbolo da monarquia absolutista. Era uma estrutura social muito desigual, onde ela tinha uma sociedade bastante hierarquizada, né? A sociedade era estamental. O que é isso? Uma sociedade estamental quer dizer que não tinha mobilidade social. Quem era rico, quem era pobre, era pobre. Ela era dividida em 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. E terceiro estado era a burguesia. Todo o restante da sociedade estava dividido no terceiro estado. Burguesia, camponeses e sans-culottes. Onde todo o terceiro estado pagava os impostos e trabalhava. E o primeiro e o segundo estado tinham todos os privilégios dentro da França. E a França estava numa situação muito difícil. Uma crise econômica muito grande, fome, e o primeiro e segundo estado gozava de todos os privilégios. E a França ainda estava passando por um período que a gente chama de os ideais iluministas, né? Onde a sociedade estava começando a pensar, estava começando a usar a razão, estava começando a questionar aquela situação que a sociedade estava vivendo. E diante dessa situação de crise econômica, o rei Luís XVI ele vai convocar os Estados Gerais. Esses Estados Gerais, gente, ele já tinha 175 anos que eles não eram convocados. E o rei, quando ele convoca os Estados Gerais, o seu objetivo principal era o quê? Aumentar os impostos. Lembrando que quem pagava imposto era somente o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. E o terceiro estado estava querendo o quê? Eles vão criar uma campanha onde eles queriam que o voto fosse por cabeça. Mas o voto era o quê? O voto era por estado. E quem queria vencer? O primeiro e o segundo estado tinha 2 votos. O terceiro estado tinha apenas um voto. Então, quem que vai vencer essa disputa? Então, vocês vão ver que o que vai acontecer? O rei, ele, diante dessa campanha organizada pelo terceiro estado, ele vai tentar expulsar o terceiro estado dos Estados Gerais. E o terceiro estado não vai aceitar de forma nenhuma, vai se colocar em Assembleia Geral e vai, naquele momento, elaborar ali uma nova Constituição para a França. Vai se colocar em Assembleia Constituinte e vai elaborar em Assembleia Nacional, né, vamos dizer assim, e vai começar a elaborar uma Constituição para a França. E o povo, diante dessa situação, vai começar uma série de manifestações pela França.
e vai tomar a Bastilha. A Bastilha era o quê? A Bastilha era o símbolo do absolutismo monárquico dentro da França. Era para lá que eram levadas todas as pessoas que iam contra a monarquia absolutista dentro da França. E nessa Assembleia Nacional Constituinte, né, que foi organizada pelo Terceiro Estado, foi elaborada essa Constituição, decretou a abolição dos privilégios feudais, que ainda existiam resquícios do feudalismo dentro da França, aprovou a Constituição Civil do Clero, confiscou a nacionalização, os bens da Igreja Católica, publicou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovou uma nova Constituição para a França em 1791, e essa declaração defendia o direito à liberdade, à propriedade, à igualdade, todos perante a lei, né? Agora a França tinha uma Constituição, a monarquia agora era constitucional, estabeleceu-se o voto censitário, né, que é o voto baseado na renda, somente pessoas que tinham renda podiam votar, manteve-se a escravidão nas colônias. Então vocês vão ver que o rei não vai aceitar isso, ele vai formar uma aliança com alguns outros países, vai iniciar aí uma disputa entre o rei, entre a monarquia e o povo. O rei vai ser acusado de traição, vai ser morto e vai iniciar o governo dos jacobinos dentro da França. Tá certo? Que é a fase que nós chamamos de conversão nacional, né? E vai ser, diante disso, vai iniciar, vai ser introduzida na França a República, tá? O rei vai ser executado e os jacobinos vão iniciar a fase do terror dentro da França. Então, os jacobinos, eles eram representantes da baixa burguesia, só que eles vamos dizer assim, eles vão enfiar os pés pelas mãos, né? A figura de Robespierre, que vai iniciar a fase do terror dentro da França, vão começar a caçar, ele vai começar a prender todas as pessoas que eram contra o governo dos jacobinos, né? Os opositores do governo vão ser levados para a guilhotina, que é o que a gente chama de fase do terror, né? Então a guilhotina vai se tornar o símbolo do terror dentro da França nesse período, né? A burguesia, temendo o confisco de seus bens, querendo liberdade, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. Então, os girondinos, que era o grupo da alta burguesia, que era contra os jacobinos, vão iniciar vamos dizer assim, uma campanha contra o governo dos jacobinos e vão conseguir tirar os jacobinos do poder, que vai iniciar em 1794. Então, uma nova Constituição vai ser elaborada dentro da França, que vai dar início ao governo dos girondinos, que vai ser a nova fase, que vai ser o diretório. O poder político foi entregue a um conselho de 5 pessoas, que vai ser a fase do diretório dentro da França. E é nesse momento que Napoleão Bonaparte vai se sobressair dentro da França. Ele vai ganhar prestígio diante da sua atuação como chefe do exército, que levou ele a assumir o poder posteriormente. Então, vocês vão ver que Napoleão Bonaparte, em 1799, ele vai se tornar um dos membros do consulado, e depois ele vai tomar o poder definitivamente dentro da França, tá certo? Então essa vai ser o que nós chamamos de Revolução Francesa, vai ser o período em que a burguesia toma o poder dentro da França. Então, frisem aí a figura de Napoleão Bonaparte. Então, ele
ele diante da ação dele como chefe do exército francês, ele vai se sobressair, vai conseguir tomar o poder dentro da França ao final da Revolução Francesa, né? Essa revolução organizada por membros da burguesia que toma o poder da monarquia absolutista dentro da França, e ele vai começar uma disputa com a Inglaterra que vai levar à vinda da família real portuguesa para o Brasil, que vai mudar os rumos da história do nosso país, ok? Então, um abraço para todos vocês.